Então, para ficar um pouco mais claro daquilo que eu quero falar, eu vou começar a falar a respeito literal. O que significa a palavra motivação? Significa, no dicionário, diz que motivo que leva o indivíduo a uma ação e também está ligado ao comportamento direto do indivíduo. Então, ou seja, todas as vezes que nós reagimos a uma motivação é porque nós temos um motivo. E esse motivo nos faz a ter uma ação. E normalmente essa ação, esse motivo, está ligado ao comportamento do indivíduo. Amém? É o sentido literal. Agora, diariamente, deixa eu abrir aqui. Diariamente nós somos movidos e motivados por algo que seja do nosso próprio interesse. Como? Família. Temos motivações com a nossa família, ou seja, nos dedicamos a sermos bons pais, mães, temos como motivação também sermos bons filhos para com os nossos pais. Também temos como motivação oferecer sempre o nosso melhor para os nossos filhos. Isso é um tipo de motivação que também dá para identificar a nossa família. O nosso emprego. Quais são as nossas motivações com relação ao emprego, a área que fala a respeito financeira? É algo que eu não gosto, eu acredito que alguns irmãos também, mas também acordar cedo. Quem gosta de acordar cedo aqui? Eu não gosto. A Janine gosta, eu não gosto. Irmãos, quando eu trabalho, eu tenho que acordar de 4h30 a 5 horas da manhã. Mas por que eu acordo? Porque eu tenho que ter motivação de trazer sustento para minha família. Eu tenho que ter motivação de cumprir com as minhas obrigações do trabalho. Então, essas motivações também se aplicam ao emprego, a casamento. Também temos motivações do casamento como qual? Ser fiel às nossas esposas. As esposas ser fiéis aos maridos. Honrar as nossas esposas. Opa, coloquei o lazer já, né? Honrar as nossas esposas. Oferecer segurança e amor às nossas esposas. Isso também é um sentimento, é uma motivação que nós temos que ter. Lazer, rede social, eu vou acelerar um pouquinho. E também com relação à igreja. Também somos motivados também com relação à igreja. A que ponto? A ajuda a entender o nosso propósito e aos ensinamentos. Aprender e ensinar. Agora, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É errado termos motivações? Por mais que elas sejam boas ou ruins, mas é errado termos motivações? Porque existem motivações boas e ruins. Não, por quê? Porque nós temos sentimentos, vontades e emoções. Isso está linkado às nossas motivações. Então, o problema não está quando estamos motivados. O problema não está quando essas motivações nos levam a caminho que não devemos buscar. Ou seja, existem motivações que podem nos levar a caminhos que não devemos seguir. Então, se a mensagem de hoje eu poderia resumir, seria mais ou menos isso: é identificar em nós, e nós como indivíduo, quais têm sido as nossas motivações em todos os âmbitos da nossa vida. Eu quis dar um exemplo naqueles quadrados, porque a nossa esfera, a nossa vida está em várias esferas. Nós somos casados, nós temos uma vida social, emprego, família, enfim, as nossas motivações estão linkadas a isso, e fazer uma avaliação, se essas motivações têm me impulsionado para próximo de Deus ou não. Aí, em cima disso, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos a respeito de Lucas 24, 13 e 32, que fala a respeito do caminho para Emaús. Quem tiver com Bíblia pode abrir, quem tiver com Bíblia também no celular abre, e quem não tiver, não tem problema, a gente vai lendo juntos aqui no PowerPoint. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tantos debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido.
Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram por lá, nesses últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas, e aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. 22. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato, tudo estava como as mulheres disseram e não viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam a entender que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fiquem conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-lhes e deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia em nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 12 discípulos e os outros que estavam reunidos. Glória a Deus. Amém. Irmãos, trazendo para o contexto, o que está acontecendo neste momento? Lucas, no capítulo 24, no versículo 1, a gente não leu, mas no versículo 1, fala que seria o primeiro dia da semana a respeito disso. Ou seja, seria o domingo, não o sábado. Né? Sábado seria o último dia da semana e domingo. E nesse contexto, só para os irmãos entenderem, Jesus havia sido crucificado e sepultado. O terceiro dia seria a promessa de que ele ressuscitaria. Ou seja, aqueles discípulos estavam voltando de Jerusalém, ou saindo de Jerusalém para Emaús, no terceiro dia, onde Jesus havia prometido que ressuscitaria. Deixa eu colocar aqui. Então, é um contexto, irmãos, para a gente entender, naquela época, bem no que estava acontecendo, aqueles que eram discípulos, aqueles que eram seguidores e tinham esse título de seguidores de Cristo, estavam sendo perseguidos. Então havia medo, havia frustração por parte deles, havia um pouco de incredulidade, que mais para frente a gente vai falar a respeito disso. Mas, antes de começar a aplicar isso no dia a dia, eu coloquei alguns pontos aqui para a gente não perder o fio da meada. Fadiga na caminhada. Por que eu quis dizer fadiga na caminhada? O texto fala que eles estavam em Jerusalém até Emaús, e são 11 quilômetros de distância. Algumas teologias, algumas pessoas que aplicam isso, dizem que pode chegar até 30 quilômetros de distância. Então, ou seja, não era perto. A pé, não tinha moto, não tinha carro, não tinha um busão na época, não tinha nem tênis, provavelmente debaixo de sol, por conta do local onde eles estavam. Então, ou seja, muito certo que esses 2 discípulos, ou seguidores, tiveram um cansaço, tiveram fadiga na caminhada. Segunda, luta diária. Por que luta diária? Foi como eu disse, era um contexto de perseguição. Aqueles discípulos, eles estavam sofrendo perseguição, junto com os demais que se intitulavam seguidores de Cristo. Então, tem como voltar? Não tem como voltar o slide, né? Aqui, aí, ó. Não sei se os irmãos repararam, mas eu grifei alguns pontos do texto. Por quê? Porque a intenção de lermos Emaús com a ótica de enxergar as motivações é que provavelmente, nesse texto,
ao interpretar esse texto, esses 2 discípulos estavam motivados errados. As motivações deles não estavam corretas, é o que eu quero abordar. Porque ali no texto fala que eles estavam com medo. No texto também fala que eles estavam tristes, desanimados, frustrados. E zona de conforto. Por que eu coloquei zona de conforto? Emaús, né, os teólogos, quem eu dei uma pesquisada, Emaús significa lugar de águas quentes, local de águas quentes. Ou seja, seria mais ou menos um rio quente para a gente aqui, né, águas de Lindóia. Eu tive o privilégio de, na minha lua de mel, eu e a minha esposa passarmos a lua de mel em Rio Quente, né? Em Rio Quente. Gente, que lugar gostoso, é totalmente uma zona de conforto, você não quer sair de lá, é gostoso. Então, eles estavam indo para esse lugar, mas algumas linhas teológicas que fala? Teológicas, dizem que também, provavelmente, um desses 2 discípulos, provavelmente Cleopas que fala, ele tinha uma casa lá, provavelmente ele morava em Emaús, então também ele estava voltando para casa, e casa também diz a respeito de conforto. Entendeu? É um lugar onde você se sente conforto. É um lugar onde que o seu medo vai embora, onde sua frustração vai embora, sua tristeza, porque você está em um lugar seguro. Então, entendendo um pouco a respeito daquilo que o contexto, do que eles estavam vivendo, perseguição, medo, frustração, falta de direcionamento, andaram a 11,30 quilômetros, entraram numa zona de conforto, porque eles estavam voltando para um lugar onde estavam se sentindo seguros. É onde a gente começa a destrinchar um pouco isso. Por quê? Deixa eu abrir aqui de novo, só um minutinho, irmãos. Assim, a Bíblia fala 11, mas eu estudei um pouco a respeito do assunto, algumas linhas, porque assim, não se sabe se de fato a Emaús pode ser mais de uma cidade que fala, entendeu? Então pode ser aquela de 11 ou também um pouco mais distante que se considera Emaús, lugar de água quente, entendeu? Então, a respeito disso, quando eu falo guiados por nossas motivações, vamos falar a respeito da fadiga na caminhada. Por quê? Irmãos, alguém aqui corre, gosta de dar uma corrida, sai aí na rua? Felipão, perguntar para você então, o que faz um corredor profissional cansar? Você sabe disso? Aquele que realmente é profissional no assunto, o que faz ele cansar? Um profissional não sei. Mas acredito que cansa quando você ultrapassa o seu limite por muito tempo. Amém. Amém. Temperatura, pode ser também. Mas, de fato, em unanimidade, eu dei uma pesquisada, a maioria dos corredores profissionais vão dizer que é correr sem objetividade. Porque o condicionamento físico deles é preparado para a corrida. Mas quando eles correm sem objetividade, isso cansa. É meio que você correr em círculos e você não conseguir enxergar para onde você está indo. O objetivo é fazer eles terem força para... Exatamente. Então, o que faz um corredor profissional cansar? Correr sem objetividade, não reconhecer o percurso, quando você vai fazer uma corrida e você não sabe para onde você está indo. E terceiro, não conseguir estabelecer a sua linha de chegada. Isso a gente falando com a questão de corrida profissional, questão de correr fisicamente. E o interessante é que Paulo, ele faz algumas menções com relação à nossa vida cristã como uma caminhada, como corrida também. Né? Eu coloquei aqui um versículo que dá esse exemplo. Filipenses 3, 13 e 14 diz: mas concentro todos os meus esforços nistos, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou. Né? Então, ou seja, a nossa caminhada cristã, a nossa vida espiritual, ela também se compara a uma corrida. Né? E provavelmente, irmãos, esses 2 discípulos, quando eles, como que eu posso dizer isso? Quando eles tomaram a atitude de sair de Jerusalém para Emaús, eles cansaram porque eles estavam sem objetividade. Eles estavam sem foco, eles não conseguiam enxergar a linha de chegada. O medo, a frustração que eles estavam passando de momento, fez com que eles se cansassem durante o percurso.
E aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, quanto de nós, não digo como só comunidade, mas como vida de igreja, estamos cansados porque estamos correndo sem objetividade. Quantos de nós estamos cansados espiritualmente, fadigados, porque a gente corre e a gente não consegue enxergar a reta final. Amém? Coloquei aqui. Talvez corremos tanto atrás de algo que isso gerou em nós cansaço e desmotivação. Quantos perderam seus objetivos, não reconhecem mais o ambiente que estão e não enxergam mais para onde estão indo? Se me sinto cansado, se me sinto sem objetivo e sem propósito, provavelmente eu estou caminhando errado. Vamos lá. Segundo, guiados pelas motivações, lutas diárias. Irmãos, com relação a lutas diárias, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, que o que nos faz ter medo, ficar tristes e desanimados? Você vê que esses dois discípulos, né, esses dois seguidores, eles ficaram com medo das perseguições, eles ficaram frustrados porque na concepção dele, ali, quando eles conversam com Jesus, eles falam que eles achavam que Jesus libertaria Israel. Né? Ou seja, eles estavam tendo aquela concepção de que Jesus viria com força, viria para libertar da opressão do Império Romano. Então, assim, ele viu que Jesus morreu, já era o 3º dia. Ou seja, algo interessante que eu não coloquei aqui também, mas pela cultura judaica, o sepultamento ele tem que acontecer de 24 horas, no máximo 48. Porque para eles, após as 48 horas, o cheiro, essas coisas, eles não têm esse costume de flor, né? Então, para eles é no máximo 48 horas. Se você parar para pensar, o 3º dia já passou essas 48 horas. Aquilo que era natural para eles, os olhos naturais de, olha, deu 48 horas, ele vai ressuscitar, Não ressuscitou. Então, eles ficaram frustrados com isso, eles ficaram tristes, isolados. Então, mas, o que eu quero trazer para o nosso dia a dia agora? Geralmente, a nossa rotina, e agora eu falo rotina mesmo, não estou falando, é rotina mesmo, é a nossa casa, os nossos filhos, o nosso emprego, a nossa rotina, ela tem poder de gerar frustração, tristeza e desânimo em nós. Então, a nossa rotina tem nos paralisado espiritualmente. Nossas motivações têm nos impedido de ver aquilo que é sobrenatural. O que eu quero dizer com isso? É o que eu disse para vocês, aqueles homens estavam enxergando aquilo que era natural. Eles só estavam enxergando aquilo que talvez os olhos deles poderiam enxergar. Mas, na verdade, as nossas motivações precisam nos levar para o sobrenatural. Oi? Toda. Som, você fez uma pergunta para nós. Sim. O que nos faz ficar com medo, aflito, é tirar os olhos de Jesus Cristo. É deixar de crer. Eu quero crer que eles deixaram de crer num Jesus, que era tudo isso que você está falando, Salvador, e de repente está morto. Deixar de crer, tirar os olhos de Jesus e olhar apenas para as expectativas, para os nossos problemas, nos faz ter medo, nos faz sentir acuado, nos faz tristes, nos faz desmotivados. Sim. Amém, glória a Deus. Quer falar também? Quando eu leio esse texto também, Neto, em relação às lutas que eles estavam vivendo, eles também entenderam errado o propósito de Jesus, né? Sim. Porque na cabeça deles, Jesus ele viria como alguém para tirar Roma ali do contexto. E eu estava meditando sobre isso esses dias, até assistindo The Chosen lá também, né? Entendendo um pouco da história ali. Em relação a como as pessoas viam Jesus e a forma como elas criam nela. Tipo, ele vai vir, vai libertar Israel, a gente vai sair do domínio de Roma, né? E a gente vai se tornar a maior potência. Eles estavam pensando dessa forma. Acho que até quando Jesus ele vem e volta, né? Os discípulos questionam, quando que você vai libertar a gente aqui do poder de Roma? Então também vejo que o fato deles terem uma fé errada
fazia com que essas lutas diárias fossem intensas na vida deles. Amém, é isso mesmo. E as nossas dificuldades, as nossas tristezas, que nem o pastor Valmir colocou, ela também nos gera essa dificuldade de crer, né? Porque é o que eu falei, quando nós estamos com medo, quando nós estamos tristes, quando nós estamos passando por problemas, os nossos olhos eles ficam muito naturais, né? Um exemplo, né? Às vezes a gente está passando por alguma dificuldade financeira e a sua visão, a forma de você enxergar aquela situação é você olhar o natural. Eu preciso de mais dinheiro, preciso trabalhar, preciso dar um jeito, eu preciso correr atrás, né? Só que na verdade, dentro dessas motivações, a gente precisa despertar em nós o sobrenatural, que é onde o Espírito Santo vai agir através de nós, né? Depender mais. Então, assim, identificar que as motivações desses dois discípulos, seguidores, trouxe esse medo, essa frustração, fez com que ele só enxergasse a situação e não aquilo que viria, né? E se você parar para pensar, estava tão próximo, né? Estava tão próximo. Já era domingo, já era o terceiro dia, né? Mas eles chegaram a um ponto de só enxergar a situação com os olhos naturais, que eles abandonaram o lugar onde eles estavam. Uma curiosidade, a Bíblia, o texto fala a respeito desses dois discípulos, mas se eu não me engano é em Marcos, né, o versículo que você mandou, também diz que os 11 discípulos, eles estavam também com medo. João, eles também estavam com medo, ou seja, o sentimento era geral daqueles que eram seguidores discípulos de Cristo. Afinal, o mestre deles havia morrido. Eles estavam sofrendo perseguições. Mas sabe qual é a grande... Como que eu posso dizer? Não é a diferença, mas aquilo que pode de fato impactar as nossas atitudes. No final desse texto, fala que quando eles têm os olhos abertos, e eles reconhecem quem Cristo é, que fala que eles reconhecem que era Jesus que estava com eles vão para onde? Encontrar os 11. Aonde? Em Jerusalém. Jesus foi sepultado em Jerusalém. Ele seria ressuscitado em Jerusalém. Então, ou seja, às vezes Deus nos manda ficar em um lugar, mas com medo a gente sai desse lugar. E vai fazer aquilo que a gente tem vontade. Os 11 também tinham medo. Os 11 também estavam sofrendo perseguição. Mas eles permaneceram onde Jesus colocou eles. Falou assim, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E eles permaneceram até o fim. Eles ficaram em Jerusalém. Mas esses dois, com as mesmas situações, escolheram abandonar o lugar de onde que eles estavam e voltar para a zona de conforto, que é Emaús, que a gente vai continuar. Então, os sentimentos como medo, tristeza, desânimo, podem nos levar a enxergar somente o natural e não mais o sobrenatural. Efésios 6,12 diz que: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. Ou seja, não é só o natural, existe o sobrenatural também. Amém? E o terceiro ponto fala a respeito de zona de conforto, que é quando esses dois discípulos, eles estão indo para Emaús. E foi como eu disse, Emaús, a Bíblia fala que é um lugar de águas quentes, é um lugar onde a gente tem um pouco de conforto. E provavelmente seja a casa de um desses discípulos. Eu vi um estudo que não sei se é verdade, que aí já estende, né? Mas que após esse encontro que eles tiveram com Cristo, o local onde eles estavam virou até uma igreja depois, que eles se reuniam como igreja nesse local. Mas enfim. Agora, como saber, irmãos, que se estamos na zona de conforto ou não? Quando somos confrontados. Em que sentido? Não é um confronto de que eu ou um pastor, alguém vai te confrontar. Pode acontecer, amém? Faz parte também da nossa rotina, da nossa vida de igreja. Mas eu digo o confronto da palavra. Você quer saber se você está vivendo uma zona de conforto? É quando você é confrontado na palavra. Se sua vida, ela entra com um confronto daquilo que a palavra diz, não faz. Não é assim. É desse jeito. Então você fala, talvez eu esteja numa zona de conforto. Porque olha o que diz a respeito em Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo,
mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança o seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João 2,15. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas desejos intensos por prazeres físicos, o desejo intenso por tudo aquilo que vemos, e orgulho das nossas realizações e bens, não provém do Pai, mas sim do mundo. Geralmente, quando somos confrontados ou estamos desanimados pelas situações, automaticamente queremos voltar para o lugar de nosso conforto. Mas nem sempre esse lugar de conforto é o lugar onde Deus deseja que estejamos. Amém? Então, assim, a intenção de levantar esses 3 pontos é colocar que as motivações desses 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús é algo que é natural na nossa vida. Nós temos sentimentos, nós temos vontade, nós temos emoções. Nem sempre nós vamos estar, 100%. E você vai falar, eu vou romper, Vivemos altos e baixos. Mas o que o Espírito Santo falou no meu coração é que as nossas motivações também nos levam para as consequências. Então, talvez essa noite é a hora de a gente reavaliar as nossas motivações. Qual tem sido a minha motivação dentro de casa, com a minha esposa, com os meus filhos? Qual é a minha motivação no meu emprego? Qual é a minha motivação dentro da minha comunidade? Amém? E quando a gente fala com relação à motivação, a gente também fala muito a respeito do nosso coração. Porque motivação é algo muito íntimo. Ou seja, eu posso estar motivado, o máximo que eu posso fazer por você é tentar te influenciar, mas a motivação tem que vir do seu coração. Não tem como, eu posso estar super motivado, mas se você, em seu coração, não permitir que você também seja motivado com isso, não adianta. Então, motivação fala a respeito de coração. E o que a Bíblia fala a respeito de coração? Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Precisamos nos atentar com tudo aquilo que tem gerado motivações em nossos corações. A minha esposa, ela tem algo que às vezes eu brinco com ela, né? Aí ela fica brava, aí eu falo assim para ela, não, é brincadeirinha, brincadeirinha. Ela fala assim, brincadeira não. Sua boca fala daquilo que seu coração está cheio. Né? Não, fala, não, mas não é assim, calma, eu só estava brincando, né? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Com as nossas atitudes, demonstramos como tem sido nosso coração, como está o nosso coração, quais têm sido as nossas motivações. Se com a nossa boca, em nossos relacionamentos, eu tenho falado palavras de amargura, raiva, rancor, medo, se eu estou com falta de empatia ao meu próximo, se eu estou frustrado, é hora de rever as nossas motivações. Né? A palavra diz que aquilo que está no nosso coração é aquilo que nós transmitimos. Provérbios 4:23, eu não coloquei aí, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida. Desvie a ti a falsidade da boca, afasta-te de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem somente para a frente, e as tuas pálpebras olhem diretamente somente diante de ti. Então, ou seja, o nosso coração, ele gera em nós motivações, e essas motivações, como a gente leu lá no começo, ela nos faz ter ações, ter comportamentos. Então, se começarmos a avaliar, eu falo isso, irmãos, porque eu tenho confrontado, o Senhor tem confrontado muito o meu coração com relação a isso. Que eu expresso aquilo que está no meu coração. Às vezes você talvez tenha vivido dias que você fala, cara, está difícil, mas e o seu coração? E as suas motivações para aquilo? Agora, enxergando que as nossas motivações, elas podem nos impulsionar tanto para próximo de Deus, ou como nos afastar, entre aspas, né, da intimidade de Deus, como eu aplico isso?
Como que eu consigo aplicar isso no meu dia a dia? Irmãos, algo que eu e minha esposa, eu falo isso porque nós somos um só, então a gente compartilha muitas coisas. A gente tem praticado isso em casa e isso tem surgido efeito. O Espírito Santo que habita em nós, ele é o nosso filtro. Ele age em nós como um filtro para os nossos sentimentos e as nossas motivações. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo, né? Irmãos, veja bem, o que eu vou falar aqui é algo particular, é algo que eu vivi, é uma experiência que eu tive, não é com os irmãos, nada contra isso, tá bom? Mas há um bom tempo atrás, eu estava no Instagram e acho que eu comprei uma pizza, um hambúrguer, eu não lembro o que era. E automaticamente eu fui lá, tirei uma foto e postei, né? Pizza, tudo, tal, não sei o quê. Estava com meus filhos, minha esposa, pô, super legal, bacana. Deu um tempo ali, aí automaticamente a gente volta para ver quem que visualizou nossos stories, né? E aí eu vi que tinha uma moça que ela não era, assim, do meu convívio, mas eu já tinha visto ela em algum lugar. E ela tinha visto o meu story. Falei, ok. Aí automaticamente pulei o meu story, o próximo foi o dela. Não tinha nada demais. Era uma foto dela, mas na hora que eu vi o story dela, o Espírito Santo falou assim para mim, ela viu o teu story. Ela está desempregada. E também tem filho. E você gerou nela um sentimento de frustração e incapacidade, porque ela não pode comprar o hambúrguer que você comprou. Pizza. Você lembra disso? Não lembro se eu te contei. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Uma pergunta que eu faço, mas não é para responder, mas se avalie. Com relação à rede social, quantos de nós oramos antes de postar alguma coisa? Oramos. Porque se de fato você sabe se o Espírito Santo quer que você poste aquilo ou não. Sabe, o Espírito Santo, ele serve como um filtro na nossa vida. De sabermos se de fato aquilo é dele ou não. Se devemos agir dessa forma ou não. Olha o que João 14 diz, João 14, 26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Então, ou seja, esse filtro que habita em nós, age através de nós. Nós precisamos aplicar isso no dia a dia. Exato. Exatamente. Outro ponto que também o Senhor tem ministrado no meu coração com relação ao filtro, né, o Espírito Santo em nossas vidas. Como eu tenho tratado a minha esposa, os meus filhos. Como eu tenho tratado os meus pais, os meus irmãos, a minha comunidade, com indiferença, com amor. Sabe, às vezes, irmão, deixa eu falar algo para você. Às vezes a gente está tão no automático, a gente está vivendo um sistema tão assim, sabe, que a gente já está acostumado a viver só no natural, que a gente esquece de aplicar isso no nosso dia a dia. Pode falar, fica à vontade. Deixa eu pegar o microfone aqui. Eu tenho o hábito de, todas as vezes que eu vou iniciar uma turma, que eu ministro aula aqui em Mauá, né, dentro do shopping, que é a formação de motoristas, condutores aqui de primeira habilitação. E todas as vezes que eu vou entrar em sala, que eu começo a turma, eu faço primeira acolhida. E já me questionaram por que eu faço aquilo. E eu oro antes de eu entrar na sala, porque eu não conheço aquelas pessoas. E elas ficam 9 dias comigo. Eu oro quando eu entro, agradeço quando eu termino. Se vocês puderem acompanhar aí meu Instagram, eu acho que o pastor Vinícius tem visto. E é uma gratificação muito grande. O último vídeo que fizeram comigo ali, não foi Deus, trabalhou muito. E são muitos jovens que estão aqui na cidade, né, aqui de Mauá, que caem comigo ali. E eu vejo que o Espírito Santo trabalha muito a minha vida diante da vida daqueles jovens. Amém. Então, foi muito gratificante esse último jovem falar para mim que, professora, eu não sei o que a senhora tem, mas a senhora mudou a minha vida, a minha maneira de pensar. Em 9 dias, eu vou seguir uma outra vida. E eu vou vir aqui agradecer a senhora com a minha família,
porque a senhora mudou. Só foi lá para tirar uma habilitação, mas Deus me usa muito ali. Então eu oro muito, gente, vocês não têm ideia. Amém. E eu oro dentro do banheiro, tá? Antes de eu ir, eu vou lá, oro, passo meu batonzinho e vou para a sala. Glória a Deus. Amém. Irmãos, foi como eu disse, essa mensagem é algo que, de fato, irmãos, não é para constranger, não é para trazer um peso de você achar que isso é errado, que você talvez esteja vivendo de uma forma errada. Não é isso. Mas o que eu creio, aquilo que o Senhor tem falado no meu coração e pediu para eu trazer essa mensagem nessa noite, é que as nossas motivações, ela precisa estar nos impulsionando para mais próximo de intimidade com o Senhor. Amém? Porque as nossas motivações, elas são automáticas, nós vivemos através de motivações. Nós temos vontade, nós temos emoções, né? Essa semana minha esposa falou assim: estou com vontade de tomar um açaí, né? Qual que foi a minha obrigação? Não quer dizer, a minha motivação, né? É fazer a vontade da minha esposa naquele momento. Ou seja, vivemos dia após dia através das nossas motivações. Amém. Glória a Deus. É isso que eu ia falar. Cadê o tututu? Cadê a caminha? Amém, irmãos. Agora, para encerrar, o último slide, que fala a respeito da aparição de Jesus para aqueles dois. De fato, cronologicamente, eu até debati isso com o Vini um pouco, questão da linha do tempo. Eu não sei se aqueles dois seriam os primeiros que viram o Senhor na questão de ter aquele bate-papo, de ter aquela conversa, de você parar para avaliar. Eles passaram a tarde toda junto, mais um começo da noite, juntos. E qual o motivo disso? Eu fiquei me perguntando. Né? O Senhor, tem uma passagem que fala que o Senhor, ele chama antes de ele ser preso, né, de ele ser entregue e ser preso, ele chama para fora os 11 discípulos, ou seja, ele chama para fora aqueles que caminhavam com ele, e fala assim, ele anuncia tudo o que viria, né, que ele seria preso, ele seria açoitado, que ele seria morto, crucificado, sepultado, e que no terceiro dia ele viria. Mas por que ele apareceu para esses dois discípulos? Qual é o motivo ele tinha acabado de ressuscitar. Ele poderia ir já direto lá com os discípulos, ele já poderia direto já fazer outra coisa, mas ele fez questão de ter um encontro com esses dois discípulos a caminho de Emaús. E algo que aí é uma interpretação minha, algo que o Senhor falou no meu coração, é que Ele ama colocar os filhos deles de volta no caminho. Ele tem prazer em nos encontrar no meio de dificuldade e trazer um alívio para nós. Então, a palavra diz que eles passaram ali a tarde toda conversando, e ele expondo a palavra, né? Quando ele vai conversar com aqueles dois discípulos, ele expõe os versículos, ele expõe as escrituras, ele se revela através da palavra. Quantos de nós estamos buscando Jesus através de coisas e não na palavra? Foi como o pastor ele insiste em pregar aqui. Estamos procurando métodos, né? YouTube, podcast, é ali que Jesus está, é nesse podcast. Jesus está aqui, ó, nessa palavra. Sim, mas Ele quer se revelar a nós, na sua palavra, na Bíblia. Em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Cristo. Então, ou seja, eu tenho para mim que quando ele começa a expor as escrituras e se revelar na palavra, ele já está gerando fé no coração daqueles discípulos. Ele já está gerando uma intimidade, ele já está mostrando que ele agora está disposto, ele está disponível, porque agora ainda não se iniciou, mas agora é a nova aliança. Agora não é mais um distanciamento, agora é relacionamento. Nós vivemos em um tempo em que
nós vivemos distantes de Deus, entre aspas, distante, mas assim, não o buscamos por opção, por prioridade, por motivações. Ele está disponível, é um relacionamento. E eu digo mais, Ele nos ama, Ele tem tanto interesse em se relacionar conosco, que se for preciso, Ele vai até nós. Assim como Ele foi encontrar com aqueles 2 discípulos. Amém? E ali eles vão para aquele local. Os irmãos estão com a Santa Ceia? Todo mundo com a Santa Ceia? Ok. E ali fala que eles vão até esse local. E Jesus, Ele pega o pão, dá graças a Deus, reparte o pão. E naquele momento, né, os olhos daqueles 2 se abrem e eles reconhecem Jesus. Jesus se intitula como o pão da vida. Ele fala: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Né? Uma vez o pastor pregou a respeito de mesa e de pão, de vinho, que eu não esqueço, ele falou assim que quando ele fala que não teremos mais fome nem sede, não é porque nós comeríamos uma vez, né, pastor? E pronto, você vai ser saciado agora a vida toda. Não, é que tem pão e vinho todos os dias disponível para nós. É isso que está querendo dizer. Que Ele está disponível todos os dias para nós. E quando Ele se coloca disponível ali, e nós entendemos que Jesus é o nosso alimento diário, é aquilo que nos faz avançar espiritualmente, que o pastor também pregou a respeito disso. Às vezes nós nos alimentamos de coisas que já foi a semana passada, semana atrasada, mas a gente nem lembra. Mas a gente só está de pé hoje porque a gente continua comendo. E Ele se apresenta como o pão da vida, que quer dizer que, irmãos, se nós nos alimentarmos todos os dias desse pão, do alimento, que é Jesus, na sua essência, na palavra, na intimidade, buscando no secreto, irmãos. Posso confessar algo para os irmãos aqui? Algo que eu sinto no meu coração, tem se perdido a essência de buscar o Senhor. Não se fala mais de jejum, não se fala mais de oração, não se fala mais de buscar no secreto. Fecha a tua porta, vai orar, dobra o seu joelho, busca o Senhor. Buscar-me-ei de todo o teu coração. Será que de fato a gente tem oferecido todo o nosso coração a Deus? O interessante é que ao partir do pão, os olhos dele se abrem. Ou seja, aí é algo que eu interpreto, que o Senhor falou comigo, que todas as dificuldades que esses 2 discípulos estavam passando, quando eles se alimentaram de Jesus, quando eles voltaram a ter intimidade, Jesus vem para curar essas nossas dificuldades. Amém? Feche seus olhos, irmãos, nesse momento. Abaixe sua cabeça. Eu gostaria de que os irmãos nesse momento fizessem uma reflexão de qual é a motivação que tem te impulsionado a Deus, te levado mais próximo em intimidade. É sua esposa, é o seu casamento, glória a Deus. É o teu emprego, glória a Deus. Mas irmãos, se você identificou algo que não tem te impulsionado, mas pelo contrário, tem levado você a uma paralisia, a medo, a distrações, irmãos, o Senhor Jesus, Ele quer aparecer para você nessa noite, de uma forma literal na questão do texto, mas o Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos e fazer com que a gente enxergue Ele em todas as situações. Amém? Da mesma forma que aqueles 2, junto com o Senhor, eles partiram o pão. Eu gostaria que os irmãos nesse momento pegassem o cálice, o pão, o vinho, que no caso é o pão e o suco, representando o corpo e o sangue de Cristo, que foi moído naquela cruz. Hoje nós também, talvez, estejamos
numa situação também a caminho de Emaús. Mas vamos celebrar, irmãos, o Senhor morreu sim, mas Ele ressuscitou. E hoje vivo Ele está, sentado à direita de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Deus, eu tentei, Senhor, dar o meu melhor daquilo que o Senhor falou comigo, Pai. Senhor, se uma pessoa nessa noite, Deus, foi tocada, já é o suficiente, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra que foi lançada nessa noite, encontre, Deus, em nós um lugar, Deus, para repousar e frutificar, Pai. Se existem em nós, Deus, motivações que nos têm paralisado a nossa vida, Deus. Se o nosso casamento, Senhor, está com dificuldade, Senhor. Se eu não sei mais tratar bem a minha esposa, se eu estou tratando a minha esposa ou meu marido com rispidez, com amargura, Senhor. Se no meu emprego, Senhor, está instável, está com dificuldade, Senhor. Aqueles também, Senhor, que estão desempregados, Senhor, e a motivação cada vez mais tem ido embora, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nesta noite, Pai, o Senhor possa tocar os nossos corações e mudar, Senhor, as nossas motivações. Nós te agradecemos por Tua morte naquela cruz, Jesus. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos celebrar e viver a vida com o Senhor, Deus. E temos a certeza para onde vamos também. Senhor, obrigado, Deus, em nome de Jesus, Pai, por este momento, Deus. Podemos comer e beber, irmãos.